Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Evandro do Serviço Tivesse. Aqui eu vou estar mostrando para vocês mais um serviço aqui do nosso canal. Ó, eu tô aqui com o problema disso aqui, ó. Isso aqui já várias vezes, eu já troquei 2 vezes e várias vezes eu fiquei no prego por causa disso aqui, ó. Eu boto o parafuso não acosta direito, embora que acoste, mesmo assim ele não segura, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, não passa marcha, entendeu? Então eu vou estar mostrando para vocês como solucionar esse problema de forma definitiva. Aqui é a Fan 125, já conhecida de vocês do YouTube. E eu vou estar dando uma pausa aqui para me mostrar para vocês o passo a passo, tá bom? Pronto pessoal, continuando, ó. Tá vendo aqui o nosso pedal? Esse pedal aqui é novo, eu comprei recente. Como esse material é de péssima qualidade, ele não é aço, então ele desgasta rápido essa peça aqui dentro, ó, que não dá muito para ver, tanto aqui dentro como aqui também, mas na realidade aqui não, o problema não está aqui, ó. O problema está no pedal mesmo. Então ele salta, entendeu? E às vezes ele não encaixa direito nesse chanfrozinho que tem aqui, ó. Ele não encaixa direito, entendeu? Ó. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando uma serra. Aqui eu poderia utilizar também uma lixadeira, mas no momento eu estou sem uma lixadeira, então eu vou estar utilizando uma serra mesmo. Então eu vou estar utilizando uma serra. Aqui o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou colocar novamente no canto, ó. Coloquei no canto. Eu levo ela pro ponto morto, né, ó. Pronto, ponto aqui tá na primeira, então já sei que é a primeira, entendeu? Pronto, botei na primeira. E agora eu vou estar pegando um lápis e vou estar riscando aqui. Aliás, eu vou estar fazendo uma marcação com o lápis não, com o lápis ele sai. Vou estar marcando com a minha própria serrinha, ó. Tá marcando aqui o eixo, ó. Ó, aqui acompanhando o chanfrozinho do próprio pedal, entendeu? Ó, aqui no pedal aqui a gente tá vendo, ó, que tem esse chanfrozinho aqui, ó, tá vendo? Ó, então eu vou estar acompanhando esse próprio chanfro, esse mesmo chanfro, e vou estar fazendo uma marcação aqui com a minha serrinha, porque com o lápis não dá para marcar. Então eu vou estar marcando aqui com a minha própria serrinha, ó, tá vendo? Ó. Colocar aqui no chanfrozinho, ó. E aqui eu vou estar movimentando ela para riscar, ó. Pronto. Então, agora eu tiro e já está riscado, entendeu, ó? Tá vendo o riscozinho aí, ó? Então agora eu vou utilizar a minha própria serrinha, continuando ela, e vou estar aqui cortando ela com essa serrinha, para quem não tem a lixadeira em casa. Eu vou dar uma pausazinha aqui, depois mostro para vocês já cortado. Pronto pessoal, ó, tá vendo aqui, ó? Já está cortada. Tá vendo, ó? Aqui utilizando um pedacinho, aqui um pedacinho de chapa, uma chapazinha fina que dê aqui nessa espessura e nessa aqui, ó. Eu vou testar aqui, ó. Tá vendo? Pronto, aqui já deu, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Então aqui ele já deu aqui, ó, na posição, ó, tá vendo? Então serrei aqui. O bicho tá até difícil de sair agora. Aqui entrou acochado. E o bom é que entra acochado mesmo. Agora não tá querendo sair. Vou dar só uma pausazinha aqui, que eu vou tirar e depois eu continuo. Pronto, tirei o chanfrozinho que eu tinha colocado. Agora o outro passo que eu vou fazer é colocar ele na posição aqui.
e vou medir aqui a altura, né? Aliás, não vou nem utilizar ele não, vou utilizar a própria chapazinha aqui, ó. Então, eu sei que colocando assim, ó. Ó. Tá vendo aqui alinhado já, ó? Tá vendo? Então tá alinhado aqui, com o pedal tá alinhado. E aqui eu botei nessa posição porque você tem que observar bem a posição. Porque aqui é a posição da primeira, entendeu? Porque quando sobe pra cima ela vai dar o neutro. Então primeira, tá aqui na posição, tá vendo? Alinhado, ó. O chanfrezinho com o corte de baixo. E quando eu subo pra cima já é o neutro, entendeu? Se eu botar mais pra baixo, ela não vai dar posição. E se eu botar mais pra cima, ela não vai dar posição. Entendeu? Vai ficar muito alto o pé. Então o correto é você posicionar a altura do seu pé e fazer a marcação. E aí então depois cortar. Então eu já fiz aqui a marcação, já cortei. E agora eu vou estar cortando aqui essa minha chapazinha que eu tenho aqui, ó. Não é muito grossa, mas ela vai fazer o resultado que eu estou esperando. Então aqui o que é que eu faço? Vou ver aqui a altura que eu vou estar precisando aqui, ó. Aliás, primeiro eu meço aqui o tamanho, ó. O tamanho, botar aqui de novo no canto, ó. Botei no canto. Utilizando um lápis, eu vou e risco aqui, ó, o tanto que eu serrei. Não precisa serrar muito não, entendeu, ó? Eu, daqui pra cá, ó. Então eu vou e risco aqui, ó. Fazer o risco. Do outro lado, fazer o risco. Tá vendo? Pronto, agora eu tirei. E agora utilizando a serrinha, eu vou estar cortando nesse risco que eu fiz até a altura deste parafuso, ó. Porque esse parafuso aqui, esse parafuso aqui, ó, tá vendo o parafuso, ó? Ele tem que ficar por baixo, entendeu? Então esse chanfrezinho aqui que eu vou estar fazendo, ele tem que ficar tipo um L, sendo que na altura desse parafuso, ó. Ele não pode passar pra cá, porque senão não vai dar certo, ó. Entendeu, ó? Ele tem que ser daqui pra cá, ó. Então eu vou estar agora cortando aqui esse pedacinho aonde eu cortei, né? Vou dar uma pausa aqui e vou mostrar pra vocês. Pronto, ó, utilizando a própria serrinha, tá vendo aqui, ó? No canto que eu marquei, ó, que é justamente a espessura que eu tinha marcado com o lápis, né? Eu tô serrando ele, ó, mostrando aqui pra vocês, ó. Eu vou estar serrando até a altura do parafuso aqui que eu falei, ó. Depois que eu serrar, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Só um instante. Pronto, ó. Pronto, tá vendo aqui? Ó. Aqui eu já cortei a altura do parafuso, tá vendo aqui, ó? Qualquer chapinha que você tiver desse tamanho dá certo. Aqui eu poderia usar a lixadeira, mas como eu não tô com a lixadeira, então eu tô utilizando material comum, que isso aqui eu tô falando para pessoas comuns, né? Pessoas que querem fazer esse trabalho e às vezes não tem material, entendeu? Tem de entender isso, que eu tô fazendo é para esse objetivo. Então aqui eu tô utilizando simplesmente uma serrinha, um alicate e uma chapinha, entendeu? E um lápis. Pronto, esse é o material que eu estou utilizando para fazer isso aqui. Então já serrei aqui, né? Fiz a marcação como eu mostrei para vocês no começo. Eu já serrei aqui e agora eu vou cortar esse lado aqui fazendo um L. Ó, só mostrar para vocês como é que vai ficar após pronto. Ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse pedacinho aqui vai ser cortado, né? Que eu já cortei. Vou cortar esse aqui para tirar esse rebaixo e vou deixar isso aqui na mesma altura desse parafuso, ó, tá vendo aqui, ó? Vindo para esse lado aqui, ó, daqui para cá, ó. Entendeu? Daqui para cá, ó. Que aqui eu não vou passar o parafuso por dentro, aqui eu vou só simplesmente encaixar ele aqui, ó. Quem vai acochar ele vai ser o outro parafuso que vai ser colocado aqui, ó. Parafuso daqui mesmo,
parafuso normal dele aqui, ó. Eu vou colocar e ele mesmo vai fazer o papel de acochar ele aqui. Entendeu? O que eu tô fazendo é simplesmente para segurar esse chanfro aqui, ó. Para acabar esse problema de estar caindo. Entendeu? Só um instante, já que eu mostro para vocês já com a adaptação feita. Ah, só um detalhe, para você não precisar trabalhar demais, né? Aqui, ó, o que eu vou fazer, ó. Eu já sei que eu vou precisar desse chanfrozinho aqui, ó, que eu fiz, ó, tá vendo? Aí aqui eu vou trazer ele, ó, daqui até aqui só, ó, o canto do parafuso, ó, tá vendo? Eu vou cortar bem aqui, ó. Como eu tô gravando sozinho, aí não tem como eu fazer, mas aqui eu pego um lápis, eu vou riscar aqui, na onde tá esse rebaixo, ó. Onde tá esse rebaixo, eu pego o lápis, risco, e aqui eu vou cortar só esse pedacinho, ó, daqui pra cá, entendeu, ó? Fechando aqui o chanfrozinho, ó, o chanfro vai ficar bem aqui, ó. Olha aí a posição que tá ficando, ó. Tá entendendo aí? Eu vou já cortar só esse pedacinho aqui, ó. Já vai ser o suficiente, tá certo? Rente com isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar aqui dentro, ó. Só um instante. E eu vou cortar e depois eu mostro pra vocês. Ah, só um detalhe, pessoal, ó. Como eu tô fazendo aqui, simulando aqui um trabalho com poucas ferramentas, eu poderia estar usando aqui um torno, entendeu, ó? Ou então um alicate de pressão e segurando. Como eu tô sem esse material, tô utilizando aqui. Não é que eu não tenha, porque não tá aqui em casa. Eu tô fazendo agora aqui em casa, entendeu? Aí como eu tô sem esse material, tô utilizando simplesmente um alicate. Prendendo ele aqui, ó, e segurando com a mão, pressionando o alicate. E aqui eu vou com a serrinha, ó, no canto que eu marquei, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tô cortando. Eu posso utilizar a serrinha, como posso usar a lixadeira. Aqui eu tô usando a serrinha porque eu tô com ela no momento. Entendeu, ó? Aí eu vou cortar ela aqui. E é já que eu mostro pra vocês, já cortado. Um detalhe, esse chanfrozinho aqui, ó, eu tenho de cortar só até aqui, ó. Ó, onde tá o buraco, ó, tá vendo, ó? Esse outro pedaço aqui, ele vai servir pra poder ser fixado também, entendeu, ó? Vai segurar esse suportezinho aqui, ó. Entendeu? É já que eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Como eu tô fazendo aqui passo a passo, e aqui eu tô sozinho com o celular, né? Fica ruim de eu mostrar, mas aqui tá aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse pedacinho aqui é justamente o chanfro que eu tô fazendo, ó. Tá vendo? Já tô eliminando aqui o chanfro, ó. Tirei já, ó. O pedacinho que eu tô precisando, ó. Tá vendo aqui, ó? Só esse pedacinho, ó. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse restante de sobra, ó. Que eu vou precisar só desse pedacinho aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês de novo, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse pedacinho aqui é o que eu tô tirando. E agora eu vou cortar aqui, ó. Só cortar aqui, ó. Com a mesma serrinha, né? Utilizando ela, ó. E aqui eu vou serrar o restante, ó. Entendeu? Vou serrar esse aqui todinho, ó. Eu vou ficar só com esse pedaço daqui pra cá, ó. Isso aqui já é o suficiente pra me fazer o que eu tô querendo. Só um instante. Pronto, pessoal. Ó, tô com minha mão toda suja. Porque não uso luva, né? E tem que ficar assim mesmo. Então, ó, pronto, ó. Tá aqui, ó. Eu fiz o chanfrozinho, ó. Não ficou muito bonito, né? Mas aqui eu tô com a ó, disco de lixar, né? Ó. Vou na lixadazinha. Tá vendo? Mas aqui eu tô mostrando pra vocês como já ficou legal, ó. Ó, como é que eu vou fazer, ó. Pra vocês terem uma noção, ó. Tá vendo aqui o chanfrozinho, o L, ó. Vou botar aqui, ó. Ó. Cadê um zoom aqui pra ficar legal, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Ó. O chanfrozinho já ficou assim, ó. Aqui, ó. Já tá bem encaixado, ó. Tá vendo aqui, ó? Encaixado total, ó. Aqui. Ele não vai mais nem para um lado nem para o outro, ó. Já tá fixo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tô botando força aqui, ó. Mesmo assim ele não vai nem para um lado nem para o outro, tá vendo? Então essa pecinha aqui, ela vai fazer o efeito disso aqui, ó. Esse rebaixo aí que caiu todinho, ó. Tá vendo? Então ela vai fazer esse papel, ó. Na hora que eu colocar nessa pecinha aqui, do jeito que tá aqui mesmo, é só encaixar a pecinha aqui e botar o parafuso
já ficou 100%, tá certo? Então vou parar aqui e depois vou mostrar para vocês já no local, tá bom? Pronto, pessoal, ó, já coloquei aqui o pedalzinho, né? E aqui eu tô colocando aqui a peça, ó. Aqui a peça. É porque tem essa peça aqui no meio aí, não dá pra ver direito, mas eu vou colocar a peça agora, ó. Só um instante, viu? Dá uma pausa aqui, quando eu tiver colocado eu mostro pra vocês já no local. Ó, só um detalhe, viu, ó? Só um detalhe, como aqui vai ser encaixado por fora, assim, ó. Aqui eu já posso até encaixar logo aqui, ó. É o que eu tô fazendo. E depois daqui eu só vou com ele e já jogo aqui no chanfrozinho, entendeu? Ó, já com a peça no canto, ó. E depois eu venho só com o parafuso e fixo ele aqui, ó. Só um instante. Olha aqui como ficou. Ó. A pecinha já confeccionada. Já introduzida no local. Já tá aqui, ó. O chanfrozinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem no meio, ó. E aqui do jeito que eu vou com ele aqui, é só introduzir aqui, ó. Deixa eu só achar aqui a posição. Deixa só um instante, eu vou dar uma batidinha aqui e depois eu volto. Olha aqui, ó, como é que tá ficando. Pronto, ó. Já tá aqui o chanfrozinho, né, ó. Já coloquei aqui, ó. E aqui eu só dar uma batidinha para ele encaixar melhor. Sem falar que eu estou usando só o alicate, viu? Eu poderia estar usando um martelo aqui também, ou qualquer outra coisa. Mas eu vou parar aqui um instante, aí vou fixar ele bem aqui e é já que eu mostro pra vocês. Pronto, pessoal, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, o chanfrozinho 100% aqui, ó. Não risca, ó. Nem corta o dedo nem nada. Tá vendo aqui o chanfrozinho, ó? Ó, tá aqui ele aqui, ó. Vem e introduz aqui, ó. Pra ver como já não tá mais deslizando, ó. Ó. Vendo? Ó. Ó, e aqui um detalhe, viu? Tá sem o parafuso ainda, ó. Eu ainda vou colocar o parafuso, viu? Quando eu colocar o parafuso, aí pronto, ele acocha bem aqui. E aqui não, ele não tá atrapalhando o parafuso, entendeu? Eu deixei o espaço livre. Foi justamente por isso que eu cortei um V em L, né? Então ele tá abaixo do parafuso, entendeu? Ó, e aqui já, normalmente já, ó. Ó, você viu do jeito que tava, né? Ó. Ó, aqui não vai mais para nenhum canto, ó. Vai só para a posição que eu quero, ó. Tá passando marcha, tá vendo? Ó, não sai mais da posição, ó. Entendeu? Então é isso. Evandro Serviço Diversos. Aqui estou trazendo um vídeo de utilidade pública para vocês. Aqui é como evitar desse pedal, né, da marcha, de ficar caindo. Então aqui ele não vai cair mais. Enquanto esse eixo estiver aqui funcionando normalmente, ele não cai mais, entendeu? E utilizando só uma serrinha, não tá nem tão nova, né? Só utilizando um alicate, utilizando um chanfrozinho, né? Entendeu? O chanfro que eu tava cortando aqui, ó. Utilizando um chanfrozinho, né? Ó, tá aqui, ó. Que foi cortado desse pedacinho de chanfro aqui. Isso aqui, sabe de que é isso aqui? Isso aqui é um suportezinho de móveis, entendeu? Aquele Lzinho que segura os móveis. Então, pegando simplesmente esse pedacinho e foi feito aqui, resultado com sucesso, entendeu? Aqui eu vou só colocar o parafuso e finaliza aqui esse trabalho com sucesso, tá bom? Se gostou do vídeo, deixe o seu like para que o nosso canal continue fazendo esses vídeos de utilidade, ó. Aqui o chanfro continua, ó. Tá vendo? Ó, não sai aqui da posição nem para baixo nem para cima.
e nem por lado. E aqui é o suficiente para acabar com esse problema definitivamente, tá bom? Fui!